pastor, dia 20, está de volta. Amém, queridos. Boa noite a todos. Rapaz, um prazer, sempre um privilégio estar aqui, uma honra, né? Maior do que merecemos subir nessa tribuna. Grato aí a Selene. E que o Senhor me use, apesar de mim, que Ele me use. Você que nos assiste também, que Deus abençoe. Se você puder, compartilhe a palavra. Nós testemunhamos aqui através da abertura, eu quero falar dessa abertura também. Meu Deus, eu já podia ir embora. Deus continua usando. Cadê ela? Cadê a Gi? Sumiu? Pronto, pregou e foi arrebatada. Tá certo. Que Deus abençoe. É bom que o galardão fica só na glória para ela, né? Mas olha, eu já fui muito ministrado com essa abertura. E essa é mais uma prova que, queridos, abra os seus ouvidos espirituais, seja para quem for que suba nessa tribuna. Que Deus tenha usado as pessoas aqui. Amém? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo livro de Reis, então a gente vai no capítulo 20, vamos ler do versículo 1 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, nós lemos do versículo 1 em diante. Amém? Você que está na sua casa, que puder, abra a Bíblia mesmo, acompanha com a gente, e que o Espírito Santo fale conosco. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou arrume a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade. E ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre as chagas, e ele sarou. Amém? Pai, mais uma vez a tua palavra está posta, e eu tenho o privilégio de ministrá-la, ainda que pequeno e limitado que sou. Usa a minha vida, fala conosco, abre os ouvidos espirituais da igreja, e o que eu tenho orado, que uma palavra como essa, como foi da abertura também, como foram os louvores, gere em nós transformação, prática, porque não poderemos estar diante de ti e dizer que não sabíamos, porque o Senhor tem nos orientado nesse lugar. Capacita-me em nome de Jesus. Eu queria falar com vocês, com a permissão de Deus, né, sobre os 3 cuidados, né? Vamos pôr um tema aí. Os 3 cuidados. Nós lemos a história de Ezequias. Essa época que eu estou lendo aqui de Reis, essa mesma história também está em Crônicas, também está em Isaías. Então ela se repete em outros 2 livros. E a gente, nesse período de Reis, ou de Crônicas, que relata a história do reino dividido de Israel, só para restaurar rapidinho aqui, já que é uma instrução bíblica, para te lembrar, depois de Salomão, ele teve um filho chamado Roboão. O Roboão aprontou bastante, de montão, e já havia uma profecia de que o reino se dividiria, e a divisão desse reino se dá com Roboão. Israel, que tem 12 tribos, se dividem, brigam e se dividem. De um lado ficam 10 tribos, chamadas as tribos do norte, que se chama de Israel, e a capital Samaria. De um outro lado, ficam as tribos do sul, que é apenas Judá e Benjamim, e ali está Judá e a capital Jerusalém. Essa história aqui é em cima de Judá. E os reis de Judá? Os reis de Israel, não é o tema hoje, a grande maioria, 99% foram maus. Nesse período, a grande maioria, acho que Jeú foi um bom rei, mas a grande maioria, lembra a história do rei Acabe lá com Elias? Era lá da galera de Samaria, de Israel, tanto que o povo de Israel cai na mão dos assírios, de Senaqueribe, e é levado eles exilado
as 10 tribos, as tribos do norte, está dando para entender? O foco da história de hoje é nas tribos do sul, onde se encontra Judá e Benjamim, capital Jerusalém. E as tribos do sul foi como se fosse uma montanha russa, reis bons, reis maus, bons, mal, bom. Foi assim. Se você lê a história de reis, você fala, nossa, esse foi mal, esse foi bom, esse foi mal. Ezequias foi um bom rei. O pai dele, que se chamava Acás, foi um mau rei. O filho de Ezequias foi um mau rei. O neto de Ezequias foi um bom rei. Então, no caso desses 4 últimos aí, foi mal, bom. Está dando para entender? Então, foi uma escalada de mudanças, de bondade, de reis que serviam a Deus, de reis que não serviam. Esse é o contexto. E hoje eu estou falando de um homem de Deus. Hoje eu estou falando, não dá tempo, porque a introdução ficaria muito longa, mas eu estou falando de um rei que ele tirou a idolatria que o pai dele, Acás, tinha colocado dentro do templo, removeu os altares, instituiu de novo a adoração a Deus. Eu estou falando de um rei que, se você voltar uns 2 capítulos atrás aí, recebeu uma carta de afronta, depois você lê sobre isso, Isaías 32, 33, fala muito mais, mas reis também. Recebeu uma carta de afronta de Senaqueribe, o rei da Síria. Nessa carta de afronta, o rei Senaqueribe fala para Ezequias, quem que você acha que é o seu Deus? Ninguém me parou, nenhum Deus de nenhuma das nações me parou, e com o seu Deus vai ser a mesma coisa. Ezequias foi o cara que pegou essa carta, apresentou diante de Deus, fala, Senhor, estão te afrontando. E aí o Senhor fala, pode falar para ele que ele vai voltar de onde ele veio, que eu vou pôr um anzol no nariz dele, ele vai ver com quem que ele está se metendo, e Deus deu um grande livramento. Deus enviou um anjo e matou milhares de uma vez só com um anjo, pensa. Ezequias foi o rei que protagonizou a restauração da adoração a Deus e que presenciou livramentos como esse. E é esse mesmo rei Ezequias que está ali no seu palácio. Vem o Isaías, o profeta que vocês conhecem bem, o profeta que mais falou de Jesus, vamos colocar assim, o profeta messiânico. Ele chega em Ezequias pela ordem de Deus e fala, cara, arruma a sua casa, você vai morrer. Ele estava doente. E a sentença de Deus para Ezequias era, chegou a sua vez, a sua senha bateu, é o seu dia, você vai morrer, arruma a sua casa. Ezequias, quando Isaías sai, se volta para a parede, desesperado, e começa a dar carteirada em Deus. Me permite falar assim, Senhor, eu sou um bom rei, filho, olha o que eu fiz, olha o que o Senhor me usou, Senhor, tem misericórdia. E Deus toca lá no coração de Isaías, fala, volta lá, e fala que ele terá mais 15 anos de vida. Fala lá para ele que vai ter mais 15 anos de vida. Queridos, hoje eu prego para homens e mulheres de Deus. Ninguém é perfeito, porque se precisasse de perfeição, eu teria que ser o primeiro a sair desse púlpito. Mas eu creio que se você se deslocou da sua casa até aqui, ou você está ligado aí até agora, ou vai ligar mais tarde, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então essa mensagem é para você, homens e mulheres de Deus, como Ezequias, que um dia rompeu a idolatria. Um dia você rompeu a idolatria na sua casa, a idolatria talvez com imagens de esculturas, ou um time de futebol que você idolatrava, ou o dinheiro que você adorava. Você também rompeu os altares, você também desafiou o Satanás, né? Aqui Senaqueribe, mas coloca aí na sua vida o Satanás, e deu um basta, e o diabo te afrontou, e você apresentou para Deus, e Deus te livrou. Você é esse Ezequias. Só que Ezequias não tomou cuidado de algumas coisas. E a pregação para nós hoje é os 3 cuidados aí que nós precisamos ficar atentos. Alguns cuidados que, quando a gente não percebe, acontece devagar, acontece sorrateiramente, e podem afetar a vida de um homem de Deus, como você. De uma mulher de Deus, imperfeita. Mas quem aqui é adorador do Satanás? Tem alguém? É de Deus, não é? Você crê em Jesus Cristo? Então é para nós. Você e eu temos que tomar alguns cuidados. Eu queria tratar um pouquinho sobre isso, mas abra o teu coração, porque são coisas que eu fui mexido. Eu espero que o Senhor me dê a capacidade, a competência, sem Ele eu não consigo, que o Espírito Santo mexa com você. Em áreas diferentes, óbvio, a minha vida é uma, a sua é outra, e Deus me deu essa palavra sentadinha no domingo. A Silene pregando, e comigo é assim, do nada vem. Parece um vento. Se eu não anotar, ele vai embora.
Por isso, se um dia você viu ali no celular anotando, eu não estou fazendo pouco caso de quem está pregando ou louvando, não. É porque eu esqueço. Vai embora. Já aconteceu. Então eu peguei e comecei a anotar. Falei, se um dia, em algum momento, eu tiver uma oportunidade de algum púlpito, o senhor autorizar, será ela. Eu não sabia que seria hoje. Glória a Deus por isso. Amém? Então, segura aí. Quais os cuidados que nós temos que ter? O primeiro cuidado. São 3 cuidados para a gente considerar. O primeiro. Cuidado com o que você insiste em pedir a Deus. Cuidado com o que você insiste em pedir a Deus. Pedir é pecado a Deus? Claro que não. Você deve pedir. Já preguei aqui mensagens inteiras incentivando inclusive a gente a pedir. Não é pecado pedir. Peça e peça em nome de Jesus, mas cuidado com aquilo que você insiste em pedir. Ezequias pediu algo para Deus que talvez ele não percebeu, mas não foi um bom pedido. Eu sei que é duro o que eu vou falar agora, mas Ezequias ficar vivo 15 anos não foi um bom negócio. Quem conhece de Bíblia, eu vou tentar explicar aqui, sabe. Quando Deus falou, arruma as tuas coisas que o teu dia chegou, ele deveria ter falado, amém. Eu sei que se Deus falasse comigo, eu ia falar, não, eu não quero morrer não. Eu quero o céu, mas não quero morrer, dá para me arrebatar, não quero a dor da morte. Minha filha, eu quero ver ela crescendo. Não vamos ser hipócritas. Todos queremos o céu, mas ninguém quer morrer. Se tiver alguém querendo morrer aí, a Cris vai ter que te ajudar. Eu quero morrer, vamos conversar aqui, como assim? Ninguém quer morrer, ninguém quer morrer, ninguém quer morrer. E Ezequias, então eu entendo Ezequias, eu faria a mesma oração. Só que Ezequias não tomou alguns cuidados. Quando ele pede para ficar vivo, tiveram alguns desdobramentos aí complicados. Queridos, existe um perigo quando a gente insiste em pedir coisas para Deus. Sabe qual é o perigo? Ele atender. Ele atender. Tem coisas que a gente pede para Deus que não devemos pedir. Como é que eu vou saber, assim, pastor, o que eu devo pedir, o que eu não devo pedir? Primeiro, Deus já tinha dado uma determinação para Ezequias. Ele pediu outra coisa diferente do que Deus já tinha falado. Já é um sinal de alerta. Se Deus chegar em você e falar não para aquilo que você está pedindo, ou ainda não, você vai ficar, mas eu quero, mas me dá, mas eu quero, mas tu sabes, mas olha a minha vida, coitado de mim. Mas eu sirvo a Deus, eu estou servindo. Pode ser que a sua insistência te traga, Deus fala, então tá bom, então pegue isso para você. Biblicamente tem a história de Ezequias, mas tem muitas outras, eu não vou abrir por conta do tempo. Mas se você ir lá em 1 Samuel 8, tem uma história muito famosa. O primeiro rei, estamos falando dos reis, né? O primeiro rei de todos, que foi o Saul. Deus não tinha escolhido ele necessariamente. Se você ler com cuidado, 1 Samuel 8, você vai ver que o povo pede para Samuel um rei. Porque as nações tinham, e eu quero um rei. Samuel não gosta da ideia, fala com Deus. Deus também não gostou da ideia, tanto que Deus fala em 1 Samuel 8. Samuel, eu sei que, eu estou traduzindo, tá, gente? Eu sei que você não está gostando, eu também não gosto. Mas sabe o que está acontecendo? Eles não estão rejeitando você, Samuel. Nem seus filhos estão rejeitando a mim. Volta lá e fala para eles que eles vão ter um rei. Só que esse rei vai tributar. A vida deles vai passar a ter tributo. As filhas deles vão ser feitas de escravas, concubinas no palácio desse rei. Os homens vão ter que trabalhar o dobro para poder pagar impostos e tal. E aí Samuel convoca toda a galera, todos os anciãos, todo Israel e fala, escute Israel, vocês querem um rei, eu não gostei da ideia, Deus não gostou da ideia. Mas vocês querem, Deus vai dar, mas o sangue esteja sobre vocês, o sangue não, a responsabilidade estará sobre vocês, vai acontecer isso não vai ser legal. Sabe o que Israel fala? Que mande sobre nós a responsabilidade, eu quero um rei, ponto final. Pediram mal, Deus deu, separou Saul, escolheu Saul, aí Deus seleciona Saul, Saul pisa na bola, e aí começa toda a história. Tudo bem que depois vem Davi, a gente vai falar isso no final. O que eu entendo com isso? Nem tudo que Deus permite, Deus quer. Aí agora eu não quero entrar nesses debates que não acabam. Não acabam. Toda vez eu abro uma caixinha de perguntas, sempre tem 2 perguntas para mim. 2. Você é pré ou pós? Sempre me perguntam isso. Que eles querem ouvir uma outra coisa. Eu sempre falo uma coisa, eles querem ouvir outra. Mas tudo bem. Deixa isso aí para outro tema. Pastor, você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Ou você é calvinista ou arminiano?
É sempre o mesmo debate. E eu não consigo, e ninguém vai conseguir resolver esse negócio de predestinação, eleição. Não teremos. Sabe por quê? As pessoas querem entrar na mente de Deus e entender um Deus que escolhe, mas você também escolhe. Não dá para entender. Sabe o que faz anos que eu fiz? Eu não tento mais entender. Deus é soberano? É. Eu escolho? Escolho. Mas ele já sabia? Já. Mas eu posso escolher o que ele já sabia? Pode. Mas então ele quis, Irmão, é as duas coisas. É uma linha de trem dupla que a gente vai para o mesmo lugar. Como entender isso? Quando o seu corpo e o meu se transformar, conforme Coríntios capítulo 15, e tragada for a morte pela vitória, e o nosso intelectual, que é desse tamanho hoje, se abrir e nós chegamos na glória, eu tenho certeza que eu falarei: ah, entendi. Agora eu entendi. Aqui nesse corpinho, nessa limitação, com fome que eu sinto, cansado, nunca entenderemos. Nunca. Então, a verdade é, tem coisas que Deus quer, tem coisas que Deus permite. Aquilo que Ele permitiu nem sempre é o que Ele quer, mas Ele permitiu. Você acha que Deus queria que o diabo fosse o diabo? O que você acha? E tem veias teológicas que dizem que sim. Já que Ele criou, Ele quis. Saber não é querer. Está dando para entender? Está muito complexo. Eu quero simplificar, é o meu jeito. Saber não é querer. O fato de Deus saber não quer dizer que Ele quer. Tem muitas coisas, para trazer para a mensagem de novo, que Deus não quer que aconteça em sua vida. Mas Ele vai permitir, porque você e eu quero, porque não me dá? Olha o outro, olha a casa do outro, olha a vida do outro, e você pede. Irmão, pedir não é pecado, ainda que você peça mal. O pecado é, eu quero isso acima de qualquer coisa. Pode pedir, igual Jesus falou. Jesus no Getsemane, ele pediu algo que Deus não ia fazer. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Está aí o negócio. Peça, coloque diante de Deus, mas tenha a coragem de falar: Senhor, se isso que eu estou pedindo é um mau pedido, é algo porque eu sou limitado e o que eu estou clamando está errado, não me dê. Ainda que eu queira muito, não me dê. Tem coragem? Peça, mas cuidado com o que você insiste, porque eu e você temos um grande risco, Deus responder. Quando Ezequias pede para viver mais 15 anos, tem uma bucha aí que acontece. Vira uma página aí. Eu quero viver mais 15 anos, eu quero. Deus falou: então, Isaías, volta lá e fala que ele vai viver mais 15 anos. 2 Reis, capítulo 21. Nasce, durante esses 15 anos, o pior rei da história de Israel. No caso, Judá, mas o pior rei de toda a história. O nome dele? Manassés. 2 Reis 21, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Então, faz a conta comigo. Ezequias viveu mais 15, certo? Então, Ezequias, depois da sentença de Deus, e que ele ficou insistindo para viver, Deus falou: então tá bom, você quer viver? Viva. E Deus deu uma ordem antes. Qual foi a ordem? Arrume a sua casa. É que não dá tempo, isso é outra mensagem. Talvez Ezequias poderia ter vivido e falar: não, eu vou viver, mas eu vou deixar minha casa em ordem. Parece que Ezequias não criou bem o filho, é o que parece, porque Manassés fez tudo ao contrário que Ezequias fez, tudo ao contrário. Depois que Ezequias tem essa sobrevida de 15 anos, 3 anos depois nasce Manassés. Como é que você sabe, pastor? Porque ele tem 12. 12 menos 15, 3. Deu para entender? Então, depois de 3 anos, durante uma vida que Ezequias não era para ter, está entendendo? Vocês estão entendendo? Nasce quem? Manassés. Quem foi Manassés? Não daria tempo, mas vou tentar ler rapidinho. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara das suas possessões dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Levantou altares a Baal, e fez um bosque com que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército do céu e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, gente, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus,
em ambos os atos da casa do Senhor, e até fez passar o seu filho pelo fogo. Ele pegou o filho dele, assim como o avô, não deu tempo, mas o rei Acás, que era o avô de Manassés, também colocou um filho no fogo. Ainda bem que não foi Ezequias, né? Mas um dos irmãos de Ezequias foi para o fogo, e Manassés seguiu a mesma coisa que o avô, jogou, olha o versículo 6, no fogo, adivinhava pelas nuvens, olha que viagem, era agoreiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, aí vai indo. Aí o Senhor fala, o que esse menino está fazendo aí? Ninguém fez coisa semelhante. Depois você lê aí, Deus fala, nem acho que os amorreus, nem os adoradores de outros deuses fizeram tantas catástrofes quanto esse menino. Olha o que acontece do fruto de um nascimento de uma pessoa que não deveria estar lá. Ezequias deveria ter morrido. Se Ezequias tivesse morrido, Manassés não nasceria. Olha onde vai parar um pedido mau, uma insistência com Deus de uma coisa má. Hoje eu vejo alguns casamentos, igreja. Eu sei que isso é complexo, né? Eu vou mexer um vespeiro aí, eu tenho que falar 1 minuto disso aí. Mas vou tentar ser sucinto. A Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem, não é? Existem casamentos que Deus nem uniu, mas agora você já casou. E em respeito à palavra de Deus, a não ser que haja agressão ou traição, é outra história. Você vai ficar casado, meu irmão e minha irmã, porque você insistiu numa coisa que Deus nem tinha te respondido. Ah, mas eu era ímpio, eu nem estou falando de que era ímpio. Não, eu sou cristão, eu não peço confirmação para Deus e eu me caso. Deus permite. Deus permite. Ou você se casou logo de cara com a primeira namorada. Pode ter casos aqui, mas é difícil. Eu já clamei a Deus por outras mulheres antes de me casar, tendo certeza que era ela. Eu quero, e Deus deu, e eu me estrumbiquei. Não foi uma, não foi duas, não foi três, até que eu me rendi à boa vontade de Deus, e Deus me enviou a minha esposa. Porque a gente insiste, Deus não quer robôs, Ele dá. Ele dá. Mas nem sempre é da vontade dEle. Nem sempre. Então tome cuidado, porque tem coisas que Deus está permitindo, e você fica, ai Senhor, até quando? Por que eu estou passando por isso? Porque você pediu, você correu atrás, você insistiu. Então pede, dá-se-vos-á. Você sabia que a Bíblia diz: se você bater na porta, ela abre? Se você pedir, você recebe? Não quer dizer que tudo que você pediu e recebeu, Deus quis. Está aqui a prova. Os irmãos estão entendendo? Cuidado, eu sei que é duro, mas isso aí me arrepiou ali na cadeira. Eu falei, meu Deus, começou a vir na minha memória coisas que eu sei que fui eu que corri atrás. Do engodo, fui eu que corri atrás. E ainda no meio do engodo ali, por que Deus? Por quê? Ele fala, por que você está aí? Tipo Elias na caverna, o que você está fazendo aí, cara? Por que você foi num lugar que eu não falei para você ir? Por que você tomou sociedade com quem eu pedi para não tomar? Por que você abriu tal comércio que eu pedi para não abrir? Por que você assumiu tal coisa que eu falei para não assumir? Por que você fez isso? Tiago 4:3, lembra dessa? Se puder colocar aí. Diz que a gente pede, mas pede mal, não é isso? Por quê? Porque a gente pede para saciar a nossa cobiça. Eu acho que é Tiago 4:3. Olha lá, ó. Pedis e não recebeis, ainda bem. No caso de não receber, que Deus fala não, que bom. Mas tem hora que Ele fala sim, acabamos de ver aqui. Porque pede mal, para gastardes em vossos deleites. Quando Ezequias pede para ficar vivo, talvez ele não tinha percebido. Dentro dele tinha muita vaidade, e a gente vai provar isso na Bíblia. A primeira delas, nasce o filho que não deveria nascer, e foi tão terrível a consequência de Manassés, além dele ser o pior rei. Vamos saltar agora 100 anos na história. Abre em Jeremias 15:4, rapidinho. Foi tão complicado, igreja, a questão de Manassés. Olha o que acontece. Acho que é Jeremias 15:4. Só vou ler o 4 por conta do... Agora eu estou falando do profeta do exílio, um profeta que profetizou o exílio até que chegou. Sabe o Lamentações de Jeremias, que é o outro livro? Jeremias está no meio do exílio lá na Babilônia. Jeremias 15:4. Olha o que diz. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança. Peraí, acho que eu virei errado, perdão. Virei 2 páginas aqui. Volta. É isso. Entregá-lo-eis ao deserto e todos os reinos da terra. Por causa de quem?
de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Meus irmãos, eu estou falando de Jeremias, quando o cativeiro estava chegando, 100 anos depois da história de Ezequias e Manassés, estão entendendo? Lá 100 anos depois, Deus fala, lembra lá de Manassés, que nasceu e nem deveria ter nascido, nasceu por causa de um homem que insistiu em viver e nem deveria ter vivido? Esse foi o pior rei, e ele foi tão mal, que uma das causas, ou a principal do cativeiro de Babilônia, foi Manassés, e também o povo que não se corrigiu. Jeremias pregou. Gente, Nabucodonosor está vindo aí, falava até o nome do cara antes dele nascer. Ele está vindo e ninguém queria nem saber, você conhece a história. Eles foram exilados, 586 a.C., não é isso? E, meus irmãos, é para arrepiar nossos cabelos. Cuidado com o que você pede. Pastor, então não vou pedir mais nada. Não, peça. Mas o seu pedido não pode ser maior que a vontade de Deus. Peça igual Jesus. Senhor, se possível for, em nome de Jesus eu gostaria disso, eu estou clamando por isso, olha a minha causa, olha, mas, contudo, todavia, porém, entretanto, por favor, acima desse pedido, faz a tua vontade. Se o meu pedido estiver em consonância, né? Enfim, em harmonia, vamos pôr uma palavra mais fácil, em harmonia com a tua vontade, me dá. Se estiver em desarmonia, não precisa me provar, não precisa permitir, não, eu quero a tua boa vontade, perfeita e agradável. Então, peça e peça muito, não tem problema, mas primeiro, é da tua vontade? Porque a gente sai pedindo para Deus fazendo. Eu já atendi pessoas que estavam no meio do resultado do pedido, estava lá. Aí, pastor, então, será que é de Deus? Será que é de Deus? Irmão, você já está aí já. Eu vou falar que não vai adiantar. Eu costumo brincar que pastor é meio... Parece que a gente é do SAMU, sabe? Eu me sinto às vezes o SAMU. É só quando é acidente espiritual que tá tudo despedaçado. Pastor, morreu. Pastor, espatifou tudo. Aí eu falo, meu querido, minha querida, eu vou aí te ajudar a recolher os pedaços. O que eu faço? Não sei, vamos chorar. Não sei. Rapaz, você não me chamou 15 dias antes. Não que eu sou o dono da verdade, eu só ia abrir a palavra, que ela sim é a verdade. E eu ia harmonizar o que você está fazendo com a palavra, a gente ia ver se ia bater. Agora depois não dá. Não dá. Aí a pessoa não vai ouvir o que ela gosta. Aí ela some. É uma vida abençoada, mas tem umas ingratidões aí. Por que não fala antes? Por que não avisa antes? Por que não pede orientação antes? Queridos, Ezequias, ele não entendeu que tem pedidos que nós não devemos pedir. Tem coisas que a gente não deve pedir. E se pedir, fala, Senhor, eu estou pedindo isso, mas faz a tua vontade. Lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, você lembra da questão lá do espinho na carne? Que isso aí é um debate, que será que é o espinho na carne de Paulo? Isso está em 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante. O que Paulo fala assim? Ele fala assim, para que eu não me soberbecesse com as grandezas das revelações, o Senhor enviou um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E sabe o que esse mensageiro de Satanás veio? Trouxe um espinho na minha carne. Quando o espinho veio na carne de Paulo, hein? Sabe o que Paulo fez? Eu não quero isso não. Ele orou 3 vezes ao Senhor, não é o que diz a passagem? 3 vezes. Sabe o que Deus fez? Não vou tirar. A minha graça te basta. O meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo fala, então tá bom, vou me gloriar então nas minhas fraquezas. Gente, isso é bonito, não é? Mas não é nem um pouco fácil. Pensa estar com um espinho. Ou é financeiro, sei lá, traduza na sua vida aí. Ou é uma situação que o Senhor fala, não vou tirar. Agora não, ou talvez não tire nunca isso aí. Nisso que você está pedindo, você já parou para pensar? Eu sei que está parecendo uma mensagem pessimista, não é? Calma, se acalme. É realista. Mas às vezes eu falo coisas para minha esposa assim. Tem coisa que eu estou 10 anos com ela casado e, sei lá, 12 junto. Eu falo, Camila, tem coisa que não... Já percebeu que não mudou ainda? Não, a gente ora e batalha e não mudou. Aí eu falo para ela, e é duro para mim dizer isso. Filha,
Já pensou se Deus nunca fizer isso? Eu estou começando a achar que isso aqui que eu peço, Ele nunca vai fazer. E aí? Aí ela chora. E eu falo, eu vou continuar servindo a Deus. E ela fala, vamos também. Mas eu não entendo. Nem aceito. No sentido de, puxa, eu não fico feliz não. Mas se Deus quer assim, que eu fique com esse espinho na carne. É difícil, não é? Mas pode ter coisas... Eu não estou dizendo que você não deva pedir. E esse exemplo que eu estou dando da minha vida, eu continuo pedindo. Mas Deus parece que Ele nem ouve. Eu sei que Ele ouve, eu sei. Mas você entende, né? Parece que eu estou falando e isso aí não muda. Aí eu acho que o problema sou eu, e ela acha que o problema é ela. A gente fica ali... Tem coisas que a página parece que não vira. Você tenta virar e não vira. Mas eu sempre falo, Senhor, se for para o Senhor me dar isso ou aquilo, e eu mudar, não me dê. Não me dê. Então me parece que Ele não vai dar mesmo. Sei lá. Mas eu quero, Senhor. Eu quero. Entendeu? É assim a vida. É ou não é? Estou sozinho nessa? É assim a vida, meu filho. É assim a vida. A vida de um cristão é assim. O problema é que Ezequias falou, eu quero, eu quero, eu quero. O problema é que o povo lá de Israel falou, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. O problema é que as pessoas querem, eu quero acima de qualquer coisa. E o Senhor vai ter um momento que Ele pode falar, então toma. Quer, então toma e aguenta. Toma e aguenta. Então cuidado com o que a gente insiste em pedir. Eu sei que eu fiquei muito nesse ponto. Tem muita coisa para falar, mas pula. Segundo aí, cuidado que nós devemos ter. Meu Deus, eu tinha que ter 1 hora nesse aqui. Mas o Espírito Santo vai te dar 1 hora, 2 ou 3 aí, quando você ir embora. Cuidado para quem você abre os seus tesouros. Cuidado, igreja, para quem você abre os seus tesouros. O que você quer dizer, pastor? Vamos ler na história. Então nós lemos 2 Reis capítulo 20. Eu li só do 1 até o 7, mas a história continua. Agora eu falo de um rei que depois que passou a pasta de figo, ficou saudável, feliz. Meu Deus, eu tenho 15 anos de vida. Aí o que eu faço com esses 15 anos? Faço Manassés. O que ele faz mais? Versículo 12. Naquele tempo, isso é 2 Reis 20, continua lendo, vai lá no versículo 12. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, que nome feio, né? Filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias. Então veio uma galera de Babilônia com uma cartinha para Ezequias. E Ezequias já manjava de carta. Ele devia ter ficado atento. Não ficou. Porque ouviram que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvidos, olha só, e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, a sua casa de armas, seus armamentos, gente, tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrassem, nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, ele disse, o que disseram aqueles homens? E de onde eles vieram a ti? Disse Ezequias, de um país muito remoto vieram, da Babilônia. E disse ele, o que viram na sua casa? E disse Ezequias, tudo que há na minha casa eles viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesourar os seus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até teus filhos que procederem de ti, e de que tu gerares tornarão que sejam eunucos na Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, olha isso, boa é essa palavra do Senhor que dissesse. Disse mais, e não haverá, pois, em meus dias, é verdade? Vocês entenderam isso? Eu vou tentar traduzir para vocês. Essa passagem aqui é complicada, porque Ezequias ficou tão feliz. Então é bom, a gente tem que ficar feliz. Que ele fez outra bobeira. Ele recebeu uma carta de uns oficiais da Babilônia. Chegaram lá e falou, sejam bem-vindos. Vem conhecer o ouro, a prata, meus armamentos, todas as nossas estratégias, tudo que nós temos aqui. Esse aqui foi o rei Salomão que conseguiu, esse aqui é o rei Davi que entesourou, olha esse palácio, olha isso aqui, olha as nossas armas. Ele entregou toda a estratégia para o inimigo. Isaías veio fumegando de ira e falou, por causa disso que você abriu seus tesouros para a Babilônia, vai ter um dia que essa Babilônia, vai ter um dia daqui 100 anos, que essa Babilônia virá
já manjando de todas as estratégias, sabendo os tesouros que temos, e vai nos levar cativo. Sabe o que Ezequias responde? Olha onde está a cabeça de Ezequias. Ai, que palavra boa, não vai ser na minha época. Eu já vou ter morrido. Foi isso que ele falou. É na época dos meus filhos? Ah, então não é comigo. É isso. Olha onde foi parar a vaidade, e não dá tempo. Lá em Crônicas, que é a mesma história, a Bíblia diz que Ezequias se encheu de orgulho depois que ele ficou com esses 15 anos a mais. Está entendendo, queridos? Existem coisas que Deus permite que a gente viva, até coisas boas. Se você não tomar cuidado, pode ser a sua ruína. Coisas boas podem ser a sua ruína. Parece antagônico, né? Existem bênçãos que nós não deveríamos nem pedir. Eu conheci um amigo, eu amo a vida dele, se ele estiver assistindo aqui, rapaz, eu queria muito te encontrar de novo. Nós crescemos juntos na fé, juntos. E chegou um momento da espiritualidade nossa, e eu fui chamado muito cedo ao pastor, com 20 anos. E esse menino estava voando na fé. E eu lembro de uma fase que eu falava para ele, cara, eu não sei como Deus chamou a minha, pastor. Você é muito mais de Deus que eu, cara. Eu tinha consciência, muito mais santificado. O cara jejuava todo dia. Ele fazia uns votos com Deus no caderno, tudo que Deus falava com ele. Acordava de madrugada, ele fazia coisa, estou falando de um jovem, eu 20, acho que ele tinha 18, 17, um pouco mais jovem que eu. Quantas vezes eu falava, cara, você deveria ser pastor, por que o pastor chamou eu, cara? Eu não sou merecedor, você, eu vejo seus votos, ele abria intimidades também, não ligo. Porque ele saiba. E ele recebeu uma benção grande, afundar. Deus deu, esse menino sumiu da espiritualidade. É um grande profissional, que Deus o abençoe, e pode voltar e se tornar um pastor e me passar, que eu não vejo a hora, porque ele foi muito mais consagrado, e ele cheio de Deus, eu tenho que entregar o microfone para ele. E ele falava, mas Deus deu, eu não entendo. Eu falava, cara, Deus deu, tá bom, não vou julgar. Se alguém fala, Deus me deu essa bênção, eu vou falar que não deu? Eu falo, então administre, cara. Deus dá coisas, mas administre. E ele ficou tão decepcionado porque aquilo que Deus deu, ele perdeu. E eu acho que foi isso, e ele se afastou. Aí eu pergunto, será que Deus deu? Será que Deus permitiu? Querido, cuidado para quem você abre os seus tesouros. Uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração, eu acho que eu vou estourar uns 5 minutos. Mas isso Deus está falando desde domingo no meu coração. É algo bem específico. Então não vai ser para todos, né? Essa parte da pregação. Me dá delicadeza para falar isso, Senhor. Mulher, cuidado para quem você tem se aberto aí. Seus sentimentos, sua vida, seu corpo. Não abra os seus tesouros para qualquer pessoa. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, mulher, homem, para todos, tá? Mas Deus colocou muito no meu coração. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Dele procede as fontes de vida. Cuidado para não se enamorar com quem não deve se enamorar. Não se abrir para quem não deve se abrir. A Bíblia diz assim, em Cantares, não desperte o amor até que este queira. Então me permita um adendo nessa palavra para falar desse tema sentimental agora. Cuidado para quem você, homem, abre os seus tesouros. Existe um ditado, isso não é Bíblia, que o coração é uma terra que ninguém vai. Só que o dia que a pessoa for, para ela sair de lá, é difícil. Porque aí você fica, por que Deus eu estou sofrendo por amor? Porque você abriu os seus tesouros, a sua intimidade, a sua vida, o seu coração, e você nem perguntou para Deus, porque você ficou enamorado, enamorada. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu já chorei de babar no chão por uma mulher que não era para ser minha. Então, voltando aqui para a palavra, recebe aí para quem deve ser recebido. Cuidado para quem você abre seus tesouros, com que amigo você está falando, quem você está colocando dentro da sua casa, quem você está fazendo cuidar dos seus filhos, quem está cuidando de você, quem você está abrindo. Estou falando para você ser um solitário. Não, devemos ter amigos. É agradável a Deus que os irmãos vivam em união, mas não seja amigo da Babilônia, meu filho. Não abra os seus tesouros. Tem cristão dividindo intimidades com o ímpio. É o Ezequias abrindo o tesouro para a Babilônia entrar. Está dando para entender?
Não é a mesma linguagem, mas eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Tá bom, eu tenho amigos, entre aspas, colegas, pessoas que eu até admiro, ímpias. Mas tem coisas que eu não vou falar para ela, para ele, eles não vão entender, eles vão me aconselhar coisas fora da palavra. Isso é clássico, eu nem os culpo. Eu já fui cego assim, você também. Cuidado para quem você e eu tenho que correr, infelizmente, mas que o Espírito Santo traduza no seu coração. Cuidado. Esaú tinha a primogenitura. Olha que tesouro. Era para ser o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque Esaú, irmão gêmeo de Jacó, vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E a gente acha, meu Deus, por causa de uma sopa. O cara entregou a primogenitura. Então, você abre o teu coração por causa de uns beijos e uns amassos. A gente se abre por causa de bobeira, de palavras lisonjeiras, de um dinheiro fácil. Cuidado, meu querido. Cuidado, minha querida. Não abra os seus tesouros, a preciosidade da sua espiritualidade, por coisas passageiras dessa terra. A Bíblia diz que tudo vai passar. Só a palavra de Deus que não. Tudo. Pode hoje não considerar o que está sendo dito aqui, mas eu estou queimando aqui, eu sei que é Deus que está falando. Eu não quero mexer com você, não preciso. Eu só quero entregar logo o que Ele está pedindo. Não abra os seus tesouros. Não abra o patrimônio que Deus te deu. Se valorize em Jesus Cristo. Se valorize nele. Porque como disse aqui a irmã, na abertura aqui, Deus sabe o que vai fazer com você, meu filho. Entrega para Ele, Ele sabe. Você não sabe, eu não sei. É duro ouvir de Deus o que o Ezequias ouviu. Você vai morrer. Eu lembro quando eu era solteiro que eu clamava a Deus por uma mulher, desesperado, e Deus falou, uma vez para mim, ainda bem que não foi um não, foi um ainda não, hoje eu entendo. É bom que o homem viva só e não sei o quê. Me jogou lá em Coríntios 7, eu falei, não, eu não dá, não. Paulão não dá. Paulo, quando eu chegar aí, Paulo, eu vou falar, como pode, cara? Para mim não vai. Isso não é o meu ministério. E Deus só martelava naquilo lá. Porque naquela época eu deveria caminhar solteiro, meu Deus. Às vezes você está pedindo alguma bênção aí para Deus. Eu estou muito na área sentimental, eu sei, mas Deus está mandando, a gente faz. Mas aplique em outras áreas aí. Não insista em coisas que Deus falou não ou ainda não. Não insista. Não abra os seus tesouros. Não barganhe com Deus. Não venda fácil. E nem difícil. Não venda. Às vezes tem pessoas que seriam usadas por Deus aqui. Estariam tranquilamente no meu lugar. E Deus profetizou. Deus falou que seu lugar é aqui. Mas não chegou o momento ainda, meu filho, minha filha. Você tem que fazer outras coisas. Aí não deixa o orgulho, igual aconteceu com Ezequias, o orgulho. E você queimar a etapa, pegar fruto verde e comer. Calma. Um dia você vai estar aqui e Deus vai te usar muito mais do que eu estou aqui nesse momento. E eu vou louvar a Deus pela sua vida. Mas não é agora. Não é agora. O dia que Deus me separou para pastor, eu estava tocando bateria. Sabia? E eu não estou desmerecendo louvar a Deus bateria. Inclusive, Deus está falando algo para mim aí. Depois eu vou procurar o André aí. Já vou, se ele permitir, eu vou estar lá de novo lá. Deus está me cobrando isso aí. Coisas com... Mas enfim. Para você ver como Deus faz o que Ele quiser. Se eu fosse orgulhoso, se eu deixar o orgulho... Imagina, não. São etapas. Eu já louvei, agora eu quero fazer tal coisa. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Porque eu já sei que coisas que eu fiz... Eu só me dei mal. Eu pedi mal um monte de vezes, mesmo sendo cristão. Eu abri os tesouros, eu abri meu coração para gente que eu não devia abrir. Eu abri sentimentos para pessoas que eu não devia abrir. Fui massacrado. Fui massacrado. Hoje eu seleciono bem os meus amigos. Eu amo todos vocês, todos, mas eu seleciono bem a minha amizade, porque o meu Jesus me ensinou. Ele andou com Pedro, Tiago e João. E os caras dormiam ainda, no momento mais difícil. Então, tem amizade que não é perfeita, mas tem amigo de verdade. Mesmo imperfeito. Cuidado, você se abre aí, e tem um ditado mineiro que diz assim, que uai, sempre começa com uai, né? Quem tem um amigo, não conte o seu segredo a ninguém, porque um melhor amigo, um outro melhor amigo também tem. Entendeu? Vou te contar, vou abrir meu coração para você.
Não conte para ninguém. Uai, é claro que não. Ele é o seu melhor amigo, mas esse seu melhor amigo tem outro melhor amigo. Rapaz, não conte isso para ninguém, intercede comigo. E contou. Entendeu? Tenha o seu Pedro, Tiago e João aí. Pastor, você está pregando contra o amor, contra a comunhão. Não, irmão. Ame a todos, tenha comunhão. Olha, converse com todo mundo da igreja, mas o Senhor vai te mostrar quem vai caminhar ali na intimidade. Isso não é panela, é identificação. Jesus chorou no Getsemane com 5.000 pessoas lá intercedendo por ele? Sim ou não? Tem alguém aqui? Foi à noite. Não foi nem com os 12. Foi com 3. Cuidado para quem você abre os seus tesouros, meu irmão. Quer abrir o seu coração e os seus tesouros? Existe alguém que está na porta batendo, conforme Apocalipse. Eis que estou na porta e bato. Eis que se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Esse alguém é Jesus. Para ele você abre. Para ele você fala, pode entrar, Senhor. E todos os amigos de Jesus também. Todos os amigos. Amém, queridos? Eu tenho que pular, então vamos para o 3. E eu finalizo. Estamos falando de cuidado. O cuidado de Deus está disponível para filhos que não tomaram cuidado. Então agora vem o ufa, tá bom? Vai terminar bem. Pastor, eu patinei nas 2 primeiras, aí ou em uma delas. Então o Senhor te diz essa noite, calma. O cuidado de Deus está disponível para você que não tomou esses cuidados aí. Se arrependa, põe a mão na consciência, e existe cuidado de Deus para mim, para você ainda bem, se você pediu errado, se você está vivendo hoje colheitas de maus pedidos, se você abriu os seus tesouros para quem não deveria e não cuidou do seu coração, o Senhor está aqui hoje, e louvado seja Deus por isso, para dizer, calma, eu quero cuidar de você. Calma, vamos começar de novo e do jeito certo, porque se Deus permitiu Saul ser rei, Deus também permitiu que Davi viesse. Glória a Deus por isso. Se Deus permitiu que Ezequias fosse bom, e aí mesmo com a bondade de Ezequias e com a insistência viesse Manassés, que foi um péssimo rei. Depois de Manassés teve o Amon ali que reinou 2 anos, mas esse aí foi pego no Marapuca, ela morreu. Acho que é Amon, ele nem conta. Veio um outro menininho de 8 anos, chamado Josias, descendente do Manassés também. E ele foi bom. E ele refez tudo o que o seu avô Ezequias tinha feito de bom. E olha que coincidência, se você procurar no hebraico, Josias é uma palavra que é intercambiável com Jesus, pesquisa. É lindo, né? Se o primeiro Adão pecou e falhou e não cuidou das coisas de Deus, o segundo Adão, que é Jesus, ele vem e nos repara e cuida de coisas que a gente não conseguiu cuidar. Ele é especialista nisso. Nós somos filhos pródigos. A gente quer pegar a herança de Deus direto e falar, eu vou sair correndo, eu vou viver do jeito que eu quero. Nessa área eu vou fazer do jeito que eu quero. Nós, crentes velhos, Ezequias, continuamos filhos pródigos. Eu preciso terminar. Continuamos filhos pródigos. Em áreas, isso aqui é do meu jeito. Isso aqui eu vou pegar. Senhor, eu te louvo, mas essa área é para mim. E a gente não toma alguns cuidados. Levamos uma lambada da vida. Sabe o que o Senhor faz? Se você voltar como filho pródigo, Ele te recebe. Ele me recebe. Esse é o nosso Deus. Um cuidado de Deus está disponível para quem não tomou cuidados. Se você está assistindo aí e achou que essa mensagem ia ficar só no... O pastor só está batendo. É verdade, a gente colhe coisas. Talvez você está colhendo agora. Más escolhas. Más decisões. Tesouros abertos para quem não deveria. Mas não é o fim. Você está vivo. Não é o fim. O Senhor envia o seu Filho amado, Jesus, e Ele vem e fala, quer descanso? Me procura, eu vou dar descanso para a tua alma. Procure Jesus, que Ele vai reparar todos os seus descuidos. Ele é especialista nisso. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado aí pela oportunidade.